Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Denúncia: o TN1 conversou com uma mulher que afirma ter sido abusada sexualmente dentro de um hospital na Serra enquanto se recuperava de uma cirurgia. A tristeza dos filhos que perderam pai e mãe no mesmo dia. O casal que amava reunir a família foi vítima da Covid-19. E hoje à tarde, o governador do estado anuncia novo mapa de risco e medidas restritivas para frear o contágio do coronavírus no Espírito Santo. 8 hospitais do estado já estão com 100% de ocupação de leitos de UTI para coronavírus. Jovem fica com o rosto desfigurado. Ela foi empurrada numa escadaria durante assalto em Vitória. O bandido queria o celular e, mesmo com o aparelho nas mãos, agrediu a vítima. Covardia sem limite. Uma cadela foi morta a pauladas e uma outra teve a pata quebrada no bairro Bonfim, em Vitória. O sufoco do dia a dia. Amigos do TN1 enviam vídeos que mostram pediatria infantil sem ar-condicionado. Um calor absurdo. E pensa num ônibus sujo, hein? É esse aí, ó. Os passageiros embarcam com roupa limpa e descem vestidos de poeira. Tá difícil, hein? Difícil demais, gente. Voltamos rapidinho. Fique com a gente. Agora, 11h43, TN1 está de volta e a gente começa falando de mais um acidente na rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Um pedestre atravessava na faixa quando foi atingido por uma caminhonete. O motorista do veículo fugiu. Na mesma rodovia, no início desse mês, um pedreiro morreu ao também ser atropelado. Ontem, nossa equipe esteve no local e flagrou um festival de irregularidades e desrespeito às normas de trânsito. Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha. A placa sinaliza: o limite aqui não pode passar dos 60 km por hora, mas poucos respeitam. É um festival de carros passando a 1000 por hora. Olha isso. Motocicletas também, sem contar que não é difícil flagrar os que avançam o sinal vermelho. E foi na avenida que um homem que tinha acabado de sair do trabalho foi atropelado no final da tarde desta quinta-feira. Segundo informações dos policiais do Batalhão de Trânsito que atenderam a sua ocorrência, um homem de 55 anos passou aqui na faixa de pedestres. O sinal estava vermelho para os veículos, só que aí o rapaz, numa caminhonete cinza, passou e o atropelou. As pessoas que estavam aqui no local, que presenciaram o fato, contaram que ele ainda tentou fugir, só que ele foi alcançado mais à frente. Daí ele disse para essas pessoas que precisava levar a caminhonete para o pai dele. Depois ele ia voltar aqui no local para poder prestar socorro. Mas é claro, ele não voltou. Uma vítima de atropelamento não pode esperar. O homem fraturou a perna, teve escoriações no braço e também nos ombros. Ele foi atendido no canteiro central e depois levado para um hospital da região. No início desse mês, a nossa equipe esteve no mesmo local. Dessa vez para noticiar um atropelamento com morte. O pedreiro Crisvaldo Pereira do Nascimento, de 47 anos, atravessou com sinal ainda verde para tentar pegar o ônibus do outro lado, mas acabou sendo atingido por uma motocicleta. A gente se deparou com essa cena aí lamentável, triste, de ver o seu colega de trabalho estendido no chão, tá? Eu vi aqui os irmãos dele chorando desesperado. Então a gente, assim, como amigo e como companheiro de serviço, o que a gente fez? A gente é o máximo, tem que tentar confortar. Entendeu? A gente tentar ajudar, mas infelizmente a gente não pôde fazer muita coisa, porque foi fatal. Um trecho perigoso onde a imprudência dos motoristas, motociclistas e até mesmo dos pedestres pode ser fatal. Em relação à fuga do motorista, a Polícia Civil pede que a vítima de atropelamento procure uma delegacia para registrar a ocorrência. A partir daí, as investigações são iniciadas. Sobre a imprudência de motoristas, motociclistas e até mesmo pedestres na região ali onde o acidente aconteceu, a Prefeitura de Vila Velha informou que ações de educação são feitas com frequência. A via ainda conta com câmeras que ajudam no trabalho de fiscalização. Agora, uma história absurda. Imagina passar por um procedimento cirúrgico e, enquanto se recupera no hospital, acaba sendo vítima de violência sexual. Absurdo mesmo, gente. Uma mulher de 56 anos que estava internada no Hospital Dório Silva, na Serra, denunciou abusos que teria sofrido por um funcionário.
Os abusos aconteceram dentro do Hospital Dório Silva, na Serra. Por celular, eu conversei com a paciente que foi vítima do coletor de sangue. Ela tem vergonha e medo de aparecer, mas contou como o homem praticava o assédio. Eu estava no quarto lá, eu e a colega de quarto, e esse homem começou a me elogiar. Eu era a paciente mais bonita. Um dia ele passou, eu estava tomando banho. Aí eu não vi, ele entrou dentro do quarto, não tinha acompanhante, não tinha visita, nem ninguém. Eu estava saindo para pegar a peça íntima para vestir. Ele pegou e me jogou dentro do banheiro. E fechou a porta. Passou a mão nas minhas partes íntimas, nos meus seios. A paciente foi internada no último dia 29 e ficou mais de 15 dias no hospital para retirar uma pedra na vesícula. Mesmo depois de passar pela cirurgia, os abusos continuaram. Eu estava deitada de barriga para cima, ele suspendeu o edredom. Por debaixo do edredom, ele meteu as mãos nas minhas partes íntimas, mesmo após a saída do UTI, entendeu? Falou assim comigo, se você não ficar boazinha comigo, eu vou tirar sangue nas suas virilhas agora. Durante o tempo em que ficou no hospital, a vítima pensou em denunciar tudo o que estava acontecendo, mas tinha muito medo porque era ameaçada pelo funcionário. Falou assim, fica com a boca caladinha, porque esse negócio é perigoso. Não é muito bom abrir a boca, tem que ficar com a boca quietinha, porque isso dá coisa ruim, entendeu? Ele chegou a ameaçar a senhora de morte? Sim. Não abre a sua boca não, fica com sua boquinha fechada para viver mais. Não fala nada não, tá? Isso é bom, porque quem fala muito, não é muito bom não, morre. A vítima só procurou a polícia depois de ter alta do hospital. Agora ela já está em casa tentando se recuperar da cirurgia. Isso porque está muito abalada e disse que nunca imaginou passar por nada parecido. Eu estou me sentindo um lixo, com depressão, pesadelo. Minha cirurgia não está recuperando, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo comer. Eu estou perdida, sabe? Estou com medo demais. Diante dos momentos de terror que viveu, a vítima pede justiça e, acima de tudo, respeito. Me respeitar como mulher, me respeitar como paciente, me respeitar. Eu preciso ser respeitada. Preciso ser protegida. Nem no leito, no hospital, você não tem direito de ser respeitada. Cadê a nossa justiça? Eu espero que alguém faça alguma coisa para me ajudar e me proteger também. Olha, a Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Serra. Já a Secretaria de Saúde do Estado afirmou que todos os hospitais da rede possuem serviços para acolher e orientar os pacientes e que, nesses casos, é necessário que a vítima registre um boletim de ocorrência para que os fatos sejam verificados pela direção da unidade junto ao órgão competente. Agora a gente vai chamar a repórter Vanessa Calmon, que traz outro caso chocante. A jovem que você vai ver agora está com o rosto desfigurado. Ela foi jogada a escadaria abaixo durante um assalto. Olha aí que imagem forte, a moça completamente machucada. Até difícil chamar um caso assim, né? Um verdadeiro absurdo. Vanessa, bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia, Georgia, a todos que nos acompanham. Olha, Bruna, é mais que um absurdo, né? Uma covardia o que esse criminoso fez com essa menina de 20 anos. A jovem estava chegando em casa depois de um dia inteiro de trabalho, mora na região da Grande São Pedro, em Vitória, e quando ela começou a descer a escadaria que dá acesso à casa dela, ela percebeu que ela estava sendo seguida por esse criminoso. O criminoso abordou a jovem, pediu o celular dela, ela, num impulso, segurou o celular um pouco mais forte. Ele puxou o celular e, não satisfeito, empurrou a jovem escadaria abaixo. A jovem ficou completamente machucada, quebrou 2 dentes, precisou passar por cirurgias e se recupera em casa, inclusive sedada por conta dos ferimentos. A imagem que você vai ver agora, chocante, é um exemplo da violência brutal por conta de um aparelho celular. Acompanhe na matéria de Vitor Zucolotti. A moça da foto se chama Adriele Cruz da Silva, 20 anos. Uma jovem mulher linda, com um sorriso marcante, né? Mas hoje ela tá assim, o rosto praticamente desfigurado, os lábios arrebentados, os olhos ainda inchados dos hematomas, sedada dos remédios para aliviar a dor da violência brutal que ela sofreu. A Adriele foi vítima de um assalto. Ficou desse jeito aí que você tá vendo, porque um criminoso
roubou o celular dela. Depois de um dia cansativo, exaustivo de trabalho, quase meia-noite, a Adriele saltou no ponto de ônibus ali, veio andando, passou a faixa de pedestres e quando estava acessando a escadaria para poder chegar na casa dela, chegou a andar pelo menos 5 degraus, o criminoso anunciou o assalto. Levou o celular dela, mas parece que não ficou satisfeito com isso não, porque além do celular, ele empurrou a Adriele escadaria abaixo. A gente está aqui no topo e dá para vocês terem uma noção da altura. A Adriele caiu lá embaixo. As fotos mostram a Adriele caída no final da escada. São imagens fortes e por isso mesmo estão um pouco borradas. Mas aí dá para se ter uma noção, uma ideia de como a atendente ficou após o ataque. O que ela conseguiu contar pra gente foi que a partir do momento que ela estava descendo, ela percebeu que o rapaz seguiu ela e assim, quando ela anunciou o assalto, quis tomar o celular dela e no susto que ela tomou, segurou o celular mais forte, ele tomou a força e a empurrou. E assim que ela empurrou, ela só lembra desses detalhes, que ela caiu de uma altura muito grande, ela se machucou bastante, bateu a cabeça várias vezes e ela só lembra do rapaz de uma baixa estatura, magro, pele parda e o cabelo bem baixinho. O irmão dela nos contou como eles ficaram sabendo do ocorrido. A minha mãe, com o barulho da queda e com a correria do suposto rapaz, ela foi para a janela para ver o que estava acontecendo, pois a escadaria qual ela caiu fica em frente a uma das janelas. E depois de algum tempo só que ela ouviu os gemidos e os gritos da minha irmã, que ela foi de novo para a janela e viu que já estava começando a tumultuar os vizinhos. Até agora, a pessoa que fez isso com a Adriele não foi presa. A família ainda não sabe como está a investigação, nem mesmo se há alguma acontecendo. A Adriele passou por uma cirurgia no braço, teve que fazer um procedimento na mandíbula e desde quinta-feira pela manhã está sendo cuidada pela família. O irmão agora pede que algo seja feito, não por conta de um celular que foi roubado. Para ele e para todos que conhecem a Adriele, é muito difícil vê-la tão machucada. O que eles não querem é impunidade. A gente espera no mínimo que haja justiça, que pelo menos se abra uma investigação, porque se fosse apenas o assalto, se tivesse apenas levado o celular dela, talvez a gente não estaria na situação que a gente está hoje, tão preocupado, porque é bem material, mas pelo que aconteceu com ela. Foi uma forma covarde de agredir ela. Ela estava indefesa ali no momento. Sabe o sorriso da Adriele que a gente te mostrou no início? Em breve, quando ela estiver melhor, ele vai ter que ser refeito. É que ela perdeu 2 dentes depois desse ataque brutal que sofreu, que deixou a moça do sorriso alegre assim, dilacerada. A polícia militar disse que foi acionada depois dessa ocorrência, foi até o local, já encontrou a Adriele ali caída e toda machucada e então ela foi encaminhada pelo SAMU para ser atendida, para ser socorrida. Agora, em relação ao suspeito, buscas foram feitas ali pela região, mas ele ainda não foi localizado. A Polícia Civil apenas disse e reforçou a importância da família fazer o boletim de ocorrência para que uma investigação seja aberta e comece a acontecer. A família disse que esse boletim de ocorrência seria feito ainda hoje pela manhã. Agora, o fato é, né, gente, você viu aí no final da matéria o irmão da Adriele falando que não é bem pelo celular, né, que é um bem material, mas por tudo que aconteceu, pela violência brutal e covarde que esse criminoso teve com a Adriele. Ele já estava com o celular dela e mesmo com o celular em mãos, ele simplesmente atirou a menina da escadaria, deixando ela nessa situação. O assalto em si já é uma grande violência, uma grande covardia. A gente sabe, quem trabalha o dia inteiro, quem rala o dia inteiro para comprar suas coisas, sabe como é difícil, sabe a indignação, o sentimento de indignação de ter simplesmente aquilo que você lutou tanto para comprar sendo levado por um criminoso. E ainda mais numa situação como essa, onde o criminoso, além de levar o seu bem material, ele ainda te agride, ele ainda te machuca, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Vai saber quanto tempo que a Adriele agora vai levar para se recuperar desse trauma. Mais uma vez, infelizmente, a mulher sendo protagonista de uma situação de violência. Dessa vez acontecendo no meio da rua. Muitas vezes as mulheres são vistas como alvos fáceis, simplesmente por serem mulheres. E essa violência também acontece dentro de casa. A gente fecha essa semana aqui no TN1 mostrando diversos casos de violência doméstica contra a mulher
Na segunda-feira, o caso da Mirella, de 27 anos, que foi assassinada pelo marido, gente, com um tiro na nuca. Ela estava saindo para trabalhar depois de uma discussão que teve com o marido. O marido pegou uma arma e matou ela com um tiro na nuca. Esse marido, ele confessou o crime essa semana. Ontem mesmo nós demos então esse caso e ele está preso. E temos um outro caso também de um homem que não aceitou o fim de um relacionamento e correu atrás da namorada com uma faca. Ele queria matar a namorada, agredir a namorada. Ele só não conseguiu fazer isso porque ela correu, conseguiu avisar os vizinhos conseguiram desarmá-lo, mas vai saber o que podia ter acontecido. Então a pergunta que fica durante toda essa semana, e agora com mais esse caso de agressão também, de violência contra a mulher que aconteceu na rua, a pergunta que fica é: até quando, né, Bruna? Até quando a gente vai ter que noticiar situações de violência contra a mulher? Volto com vocês aí no estúdio. Vanessinha, essa é a pergunta que fica, e fica claro aí durante essa semana que a mulher capixaba não tem paz para trabalhar e voltar para casa do serviço, não tem paz nem para se recuperar no hospital de uma cirurgia, não tem paz para terminar um relacionamento, enquanto isso os homens seguem soltos por aí. Pois é, e não é só por um celular, tá, Bruna? Porque um celular, a gente vê que todo mundo tem que andar com o celular, com os bens. A gente olha e fala o seguinte: isso daí tem a ver com a falta de impunidade. Também. Né? Com a falta de punição, na verdade, a impunidade. Porque a gente mostrou lá no centro o rapaz, o atendente de balcão do supermercado, que também sofreu um ataque parecido, teve por causa de um celular. E cadê? Qual é a punição para quem comete isso? Então fica aí as leis mais duras para que isso sirva de exemplo e pessoas que tentem cometer esse crime pensem antes de fazer isso, não é? Ou que sirva de exemplo também para a sociedade. A Vanessa continua com a gente, mas agora para falar de um caso de um policial civil que foi espancado por criminosos. Vanessa, como é que isso aconteceu? É isso mesmo, George e Bruna, foi uma tentativa de latrocínio. Gente, esse policial civil, infelizmente ele ficou muito desorientado, não soube precisar aonde que ele foi abordado por criminosos. Mas o fato que ele conseguiu contar à polícia é que ele estava dirigindo uma viatura mais antiga e que ele foi abordado por 3 criminosos que estavam armados. Ele foi rendido. Esses criminosos então pegaram o carro dele, roubaram a arma dele, ainda andaram com ele durante alguns metros, alguns quilômetros, ele não soube precisar e então deixaram ele às margens da BR-101 no quilômetro 272. Ele foi socorrido pela empresa concessionária que administra a via Eco 101 e foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência São Lucas, antigo São Lucas aqui em Vitória. No hospital, os policiais militares então foram acionados, foram até lá e foi quando ele conseguiu conversar um pouco com os policiais. Ele foi muito agredido, segundo ele, com pedaços de madeira e por isso então ele ficou naquela situação. Ele continua internado no hospital e outras informações você tem ao longo da programação aqui do Tribuna Notícias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Vanessa. Obrigada aí pelas informações. Outro caso grave foi na rodovia do Contorno, né? Que esse policial civil foi encontrado e no momento que ele foi encontrado ele estava desorientado, estava com esquecimentos, bem machucado. Enfim, vamos acompanhar, né? Como que essa história vai ser finalizada. Agora a gente muda um pouquinho de assunto e fala da pandemia aqui no Espírito Santo. O número de mortes continua muito alto. Em 24 horas, foram 24 óbitos registrados. De ontem para hoje, foram mais de 1.000 novos casos. Ao todo, são 175.300 confirmações de doentes aqui no Espírito Santo. O número de curados é de 163.100. Nós chegamos a 4.082 óbitos. E o número de doentes que a gente viu aí reflete diretamente na disponibilidade de leitos para o tratamento da doença. A demanda tem aumentado aqui no Espírito Santo e os dados da Secretaria de Saúde mostram que 8 hospitais capixabas já não têm mais vagas de UTI, né, Jorge? Preocupante, né, Bruna? O governador Renato Casagrande anuncia hoje à tarde um novo mapa de risco e as medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus no Espírito Santo. Como a Bruna disse, 8 hospitais do estado já estão com 100% de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19. O repórter Luciano Rosetti fala da morte de um casal que não resistiu à Covid e, mais uma vez, com o médico cardiologista Henrique Bonaldi. Ele nos ajuda a entender esse momento da pandemia de agora. Olá, Luciano. Olá, doutor Henrique.
É isso aí, Bruna, George, amigo do TN. Vou até aproveitar a deixa que vocês acabaram de dar aí no estúdio para já passar a pergunta para o doutor Henrique Bonaldi, que está aqui do meu lado. Doutor Henrique, em que momento da pandemia nós estamos vivendo? Boa tarde. Boa tarde, Jorge, Bruna. Luciano, tem uma preocupação em relação se é uma segunda curva ou se ainda faz parte ou uma segunda onda ou faz parte da primeira curva. A aplicação disso é muito pequena. O que importa é que nós estamos diante de um número aumentando de pacientes procurando o serviço no hospital. Isso é importante para o cidadão, para ele entender que a gente está diante de um novo pico da doença. Se isso chama primeira, segunda, terceira, quase não importa. O que importa, importa é que nós estamos diante claramente de uma quantidade de leito aumentando. Eu tinha 30 dias atrás, de 10 leitos, 3 ocupados, uma UTI e 2 enfermarias. Hoje eu tenho 26 pacientes internados, são 14 entubados. É completamente diferente. No serviço onde eu trabalho, nitidamente existia um aumento, e nós estamos falando de um aumento expressivo. Eu não estou falando de 3 para 6, eu estou falando de 3 para 24, 25 pacientes. Pegando aí essa informação que o senhor passou para a gente a partir de agora, né? A gente tem um dado aqui muito alarmante também, que 8 hospitais do Espírito Santo estão com 100% dos leitos de UTI ocupados. Como é que isso preocupa vocês, né, da comunidade médica? É que para a gente, a preocupação em relação à doença, ela vai além de mortalidade, além de quantidade de assistência que eu consigo dar para o doente com Covid. A nossa preocupação é o que a gente chamava lá em março de colapso da saúde. Se a gente não tomar cuidado com esse número crescente, tiver necessidade de mais leito de UTI a cada dia que passa, vai ter um momento em que eu vou pegar as UTIs de volta, então eu vou ter que falar para o cara da cardiologia, me dá seus 10 leitos, vou ter que falar para o cara da neurologia, me dá seus 10 leitos, e uma determinada hora pode ser que a gente não dê assistência para as coisas corriqueiras, acidente de trânsito, apendicite de criança, infarto no idoso, derrame, como é que eu vou fazer? Essa é a grande questão da doença, ela é mais do que a catástrofe da doença, a gente está falando de um momento em que eu vou ocupar tanto leito, que eu não consigo dar assistência para os outros indivíduos, daí a necessidade da gente se educar. E mais do que isso, questões econômicas, sociais, saúde mental, né? É preocupante, sim. É muito preocupante, né? Porque, assim, esses 8 hospitais é como se tivessem dito, olha, para Covid não dá mais, né? Não temos vagas mais para Covid. E as outras doenças também ficam prejudicadas, pacientes de outras enfermidades, né? Até porque, Luciano, vamos fazer um paralelo ao que a gente via em março e abril. Em março e abril, as pessoas estavam mais em casa, a gente estava mais assustado com a doença, sabíamos lidar menos, então a chance de acidente automobilístico era menor, infecção de via aérea de criança, gripes e tudo mais era menor, pneumonia era menor, era um cara que se cuidava, então tinha menos queda de idoso dentro de casa. Agora não, agora a vida está numa toada quase que normal, então essas doenças coexistem. Eu não tenho só Covid no mundo, eu tenho um monte de outra coisa. Inclusive, para mim, na cardiologia, isso é muito preocupante, porque meus doentes estão tomando menos remédio, estão acompanhando menos, e essa doença continua. E aí, isso aí a gente vai precisar tomar cuidado para não obter cada vez mais paciente com Covid internado no hospital e, consequentemente, dar assistência menor a outro tipo de doença. Isso acaba gerando a consequência mais grave da Covid, claro, que é a morte, né? Inclusive, a gente vai mostrar uma história agora de uma família que o casal morreu vítima de Covid-19 no intervalo de cerca de 7 horas apenas. Os familiares estão, claro, super abalados com isso. Vamos conhecer a história agora do casal. Uma dor que não dá para descrever. No último dia 17, dona Jaciara, de 57 anos, morreu vítima de coronavírus. Foi por volta das 2 da tarde. 7 horas depois, o marido dela, seu Jaime, de 61, também não resistiu e acabou falecendo por causa da Covid. A família não consegue entender e está chocada com o poder devastador do vírus. O que a gente está sentindo, a dor, eu, minhas filhas, minha família, as irmãs, os sobrinhos, a gente liga direto para eles, a gente tem um grupo da família que a gente conversa muito, um tentando consolar o outro, mas é muito difícil. Rapaz, você perder 2 pessoas num dia só, e pessoas assim muito queridas, muito alegre, muito para cima, né? Não é fácil não. O casal morava em Aracruz. O que começou com sintomas de gripe evoluiu para falta de ar e a situação só foi piorando. Seu Jaime foi levado para um hospital do município. Dona Jaciara também. Mas ela, dias depois, precisou ser transferida para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Ele e a esposa dele, que era muito agarrado, sempre estava junto com ele, você entendeu? E há uns 15 dias atrás, mais ou menos, aí ele começou a gripar.
né, sintomas de gripe, né, febre, tossindo, resfriado, essas coisas todas, e a esposa dele também. Depois de uma semana mais ou menos que falei com você, aí agravou a situação dele, aí já botaram ele na ambulância já com oxigênio. Se eu não me engano, um dia depois, no dia 10 ou dia 11, ela também piorou, muita falta de ar, foram lá e buscaram ela também. Entre o diagnóstico e o falecimento foram cerca de 2 semanas. Um dos filhos do casal mora em Portugal. Ele, obviamente, não consegue acreditar no que aconteceu. A última vez que eu falei com meu pai foi um pouco antes de ele ir para a UTI. E meu pai ainda estava brincando muito com a gente, falava que estava tudo bem, estava tudo ótimo. Logo depois disso veio a ir para a UTI e nunca mais meu pai agora vai retornar. Recebeu uma notícia que os seus pais faleceram e você está tão longe, realmente isso é uma coisa muito dura. Um casal de bem com a vida, super alegre, que curtia a família e que tinha no sorriso sua principal característica. Não vai ser impossível de voltar a sorrir, mas vai ser duro realmente sentir o sorriso, a alegria ali do meu pai e da minha mãe. O legado deles foi de muito amor, de muita amizade, de muita compaixão, sempre para cima. E esse legado, eu acredito que eu e meus irmãos nós vamos levar, né, para a sepultura, né, e passar para os nossos filhos. Ele não vivia sem ela não vivia sem ele. Para você ter uma ideia, há uns 15, 20 dias atrás, ela esteve na casa da minha irmã e meu irmão sempre teve problema de fígado, fazia tratamento. Ela me confessou uma coisa, que se Deus tivesse levar meu marido, o Jaiminho, que levasse ela também, que ela não resistia a viver sem ele. E ele falava a mesma coisa. Meu Deus, que situação, né? Que história triste, é de cortar o coração, com certeza. E além do mais, né, doutor Henrique, o governador Renato Casagrande vai hoje publicar o novo mapa de risco com novas medidas restritivas para a sociedade, para o comércio, para a vida normal. Né? Como é que a comunidade médica, doutor, vai receber? Como é que está a expectativa de vocês para receber esse novo mapa de risco e essas novas medidas também? Luciano, a nossa expectativa desde o início da doença é que a gente tenha o menor impacto social e econômico possível. Afinal de contas, a saúde mental da gente está indo por água abaixo, né? As pessoas estão deprimidas, tristes, angustiadas, e a gente precisa sair ao ar livre, não vai ter jeito. Então a minha expectativa é que a gente tenha prudência em entender não só o quanto de restrição ele vai dizer que nós temos, mas para obedecer o máximo possível, entendendo que isso é escalonado, né? O que ele vai falar essa semana provavelmente vai ser menor do que ele vai falar na semana que vem, se a gente não tiver hábitos saudáveis em relação à doença Covid. Distanciar, usar máscara, lavagem de mãos, isso é necessário, isso funciona. Doutor Henrique, muito obrigado. A gente acabou de falar mais uma vez aqui com o doutor Henrique Bonaldi, cardiologista, médico intensivista também, que sempre nos atende aqui com cordialidade, né? A gente agradece muito. É isso, George, Bruna, amigo do TN. Essas medidas que serão anunciadas hoje à tarde entrarão em vigor na próxima segunda-feira, dia 23. Vamos aguardar e obedecer também, né? Volto com vocês. Tá certo, Luciano. Agradeço também ao doutor Henrique. E só complementando, né, todas as informações que o Luciano passou, na manhã de hoje, o governador Renato Casagrande se pronunciou, afirmando, esclarecendo que não haverá lockdown aqui no Espírito Santo. Ele precisou fazer esse pronunciamento porque muitas notícias falsas estavam circulando nas redes sociais a respeito de um possível lockdown, que é um bloqueio total e medidas restritivas mais severas. A gente não teve lockdown aqui no Espírito Santo desde o início da pandemia. E o governador afirmou que agora, por enquanto, a gente não vai ter isso, são notícias falsas, a população não precisa ficar alarmada assim desse jeito. Mas tem que fazer a parte, né? Com a gente certeza. tem que fazer a nossa parte. Olha, um motociclista invadiu o calçadão em Vila Velha e atropelou 3 pessoas que praticavam atividades físicas. O condutor ainda bateu num poste e foi arremessado na areia. Pois é, de acordo com testemunhas, ele estaria em alta velocidade e perdeu o controle ao fazer uma curva, logo depois da colônia de pescadores. Uma lombofaixa, que é a faixa de pedestres em cima de uma lombada, foi colocada ali na região, mas nem assim impede que os motoristas andem na velocidade permitida. As fotos mostram as vítimas ainda caídas no chão, esperando pelo socorro. 4 ambulâncias do SAMU prestaram atendimento.
As vítimas foram atropeladas por essa moto, enquanto caminhavam aqui pelo calçadão da orla de Itapuã, na altura da colônia dos pescadores em Vila Velha. O motoqueiro que invadiu o calçadão também teve ferimentos. Todos foram levados a hospitais da região. Nós vimos um barulho de uma moto vindo em alta velocidade. Quando ele se deparou com a lombada, ele voou na lombada e perdeu a direção da moto. Em seguida, ele tentou controlar e acabou atropelando as pessoas que estavam na calçada. Estava a mais de 100 por hora. Aí perdeu o controle da moto e foi em cima das pessoas. Voltamos ao local do acidente hoje pela manhã. Movimentação era intensa de ciclistas e pessoas caminhando pelo calçadão. Já a lombada é essa aqui. Os veículos que vão no sentido Praia da Costa precisam reduzir a velocidade para passar por ela. Falando em velocidade, a permitida na via é 30 km por hora, mas claramente ela não é respeitada. A lombofaixa, que é essa lombada com uma faixa de pedestres, foi instalada aqui recentemente. Antes, tinha só mesmo uma faixa normal. Mas, de acordo com a Prefeitura de Vila Velha, esse foi um pedido dos próprios moradores da região, porque eles mal conseguiam atravessar. De acordo com eles, às vezes esperavam cerca de 10 minutos, porque os carros não paravam. Tinha a faixa de pedestre, mas era muito difícil atravessar, porque as pessoas, os carros geralmente não respeitam a faixa de pedestre. Aí fica parado um tempão para querer atravessar e ninguém para, entendeu? E mesmo com a lombada, como alguns veículos não respeitam a velocidade, os pedestres ainda estão inseguros. Seu Zé, pescador da região, é um deles. É muita velocidade, não respeita. E aí depois colocou a lombada, melhorou um pouquinho? Melhorou um pouco, que estão respeitando. Alguns estão respeitando, nem todos. Ontem mesmo aconteceu um acidente aqui por causa disso, né? 2. De manhã cedo foi aqui na Socrovia aqui. A menina bateu na placa ali, caiu ali, se machucou também. E à noite aconteceu que esse acidente aí veio aí. Os motoristas dividem opiniões. Alguns acham que a sinalização poderia estar a alguns metros antes da lombada. O senhor passou pela lombada ali, o que você achou dela? Mas ficou bom. Ficou bom? Dá para o povo atravessar agora? Tá, tranquilo. É só respeitar a velocidade? Com certeza, tem que respeitar, né? Ontem quase que eu bato no carro da frente. Eu não tinha percebido que tinha feito ela. O cara freou, eu quase bati nele. Você acha que se respeitar a velocidade permitida na via, vocês conseguem frear melhor ali? Com certeza. Acho que deveria ter alguma sinalização atrás ali, falando que tem a lombada. Nem sei se tem. Uma coisa mais atrás, né? Isso. Olha, a Prefeitura de Vila Velha disse que o local está devidamente sinalizado. Recentemente, a Engenharia de Trânsito instalou, a pedido da comunidade, a lombofaixa no trecho pouco antes de chegar na curva da Colônia dos Pescadores, local aí onde aconteceu o acidente. O órgão de trânsito também implantou o projeto para o tráfego de veículos com a velocidade de 30 km por hora. Equipes de educação também estiveram várias vezes no local para uma ação de conscientização. A Prefeitura disse ainda que técnicos de engenharia de trânsito vão novamente ao local para estudar a viabilidade da ampliação do conceito de redundância na sinalização, reforçar o que já tem, com placas e também ao longo da via. A Prefeitura também orienta para que os motoristas obedeçam a sinalização para a prevenção dos acidentes. A moto foi guinchada para um pátio do Detran, pois estava com o licenciamento vencido. As vítimas, inclusive o motociclista, foram encaminhadas a hospitais. A Polícia Civil disse que em acidentes em que não há vítimas fatais e nem detidos em flagrante e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação de vontade da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada. A Polícia Civil orienta as vítimas a ir a uma delegacia no bairro onde mora, uma delegacia de trânsito e representar contra o autor. Andar de ônibus já é difícil, né? Se ele estiver sujo, pior ainda. Olha só o que nós recebemos. O coletivo é o 891, que faz a linha Putiri Terminal de Laranjeiras. O Érico de Oliveira mostra a sujeira nos bancos. Imagina como a roupa fica depois de sentar aí nessa poeira. E todos os bancos estariam no mesmo estado. Detalhe, o vídeo foi feito por volta de 5 da manhã,
quando Érico seguia para o trabalho, ou seja, provavelmente nas primeiras viagens do coletivo. Complicada a situação, gente. A Seturb informou que o coletivo é uma linha rural e percorre quase 50 quilômetros de estrada de chão, o que infelizmente acaba acumulando poeira. O veículo já foi recolhido para a limpeza pela manhã. Finaliza a nota dizendo que todos os veículos do sistema Transcol são higienizados diariamente, antes do início da operação e sempre que é necessário. Mas aí existem ônibus também com ar-condicionado fechado, poderia ser utilizado aí nessa região também, né, Bruno? Com certeza, era no início do trajeto, não tem justificativa para ficar sujo assim. Ainda bem que está todo mundo de máscara e previne pelo menos a rinite, né, com essa poeirada. Olha, gente, a seguir, covardia sem limite. Uma cadela foi morta a pauladas e outra teve a pata quebrada no bairro Bonfim, em Vitória. Insegurança em Cariacica. Um morador sentiu a violência dos bandidos. Foi agredido a coronhadas no bairro São Geraldo 2. Se apresentava como juiz de fato e de direito, mas na verdade era um ex-inspetor penitenciário. Luiz Durão é absolvido da acusação de estupro e vai voltar à Assembleia Legislativa como deputado. O caso do homem que fugiu da Bahia fez a família refém na Serra e terminou baleado durante fuga. E o TN1 mostra ainda os transtornos que os moradores do bairro Normilha, em Vila Velha, estão enfrentando. A água virou coisa rara na região. Roupas e louças se acumulam há dias. E o calorão em enfermaria infantil, uma tristeza, viu? A gente já volta. TN1 está de volta mostrando um ato de covardia. Uma cadela foi morta a pauladas e uma outra teve a pata quebrada no bairro Bonfim, em Vitória. Luna é a cachorrinha escura que está aparecendo aí nessas fotos. Ela e os irmãos, Mel e Beethoven, foram abandonados no bairro e estavam sendo acolhidos por moradores que se revezavam nos cuidados dos animais. Ainda não se sabe quem foi o responsável pelas agressões, mas pessoas da comunidade estariam reclamando dos latidos dos cães. Apesar disso, não é possível dizer que essa tenha sido a motivação para o crime. Mel foi morta a pauladas e a irmã da Mel teve uma das patas quebradas e o Beethoven conseguiu fugir do agressor. A polícia pede ajuda de moradores para que denunciem e ajudem na localização do suspeito. A ONG Vira-Lata Vira Luxo está prestando apoio aos cães que sobreviveram ao espancamento. Quem quiser ajudar pode entrar em contato no telefone 99815-5120. Depoimentos fortes que chamam a atenção para a insegurança de moradores e comerciantes em São Geraldo 2, Cariacica. Os bandidos agem a qualquer hora e não dão um minuto de paz. Pois é, olha, impressionante o que esses moradores falaram. Em um dos casos, a moradora teve uma arma apontada para a cabeça. Levou várias coronhadas. Tem gente que evita ir na casa do vizinho com medo de ser assaltado. Denilson tem essa padaria aqui no bairro São Geraldo 2, em Cariacica, há 10 anos. O estabelecimento já foi assaltado mais de 30 vezes. É isso mesmo que você ouviu. Denilson já sofreu mais de 30 assaltos. No último, o criminoso veio com uma arma longa. Várias vezes já fomos assaltados aqui. Da última vez eu fui assaltado com um rapaz, veio 2 com a submetralhadora. Aí eles já teve que se servir também, porque todo mundo correram, né? Ninguém ficou. Aí eles pegaram e foram a pé ainda, descendo aqui para baixo, sentido ok. Aí com o pessoal, uma câmera pegou mais ou menos ali na frente eles, mas não dava para ver direito porque pegou de longe. Com medo de tanta violência, ele mudou a rotina de trabalho. A gente fecha as 2 portas de aço e deixa só na grade lá, em certos horários, principalmente no horário que bem cedo ou quando está escurecendo. Por causa de assalto mesmo, que eles vêm direto. A Marcilene mora perto da padaria. Ela também já foi vítima da violência. Chegou a ser arrastada por um criminoso. Na hora que eu ia chegando, botando o pé para entrar ali no quintal, aí o cara chegou com a arma, botou na minha cabeça, me dá a bolsa, e a bolsa não quis sair. Nisso ele pegou, puxou a bolsa e saiu me arrastando pelo chão, me deu colher na cabeça, quase me matou. Dona Ana mora aqui no bairro há 45 anos. Infelizmente, ela acompanhou a evolução da violência aqui. Nos últimos 2 anos, ela conta que a insegurança faz parte do dia a dia. Ela mesma foi assaltada aqui há menos de 2 meses. Não tem policiamento, não tem nada disso. E os assaltos aqui é constante, é dia e noite, não tem hora. A gente não tem, assim, não pode nem
praticamente sair de casa. A poucos metros da rua que os moradores reclamam dos constantes assaltos, olha só, tem uma estrutura que era para ser um posto da Polícia Militar. Só que, de acordo com os moradores, esse posto está desativado há anos. Ficou só a estrutura mesmo, porque não aparece nenhum policial. Já tem uns 6 a 7 anos que não funciona mais. O posto está desativado já há bastante tempo. Já tem mais de ano que aquele posto ali. Só está de enfeite, né? Permanecemos no bairro por cerca de 1 hora e, de fato, não vimos nenhuma viatura da PM. O que encontramos foram moradores assustados e acuados com tamanha criminalidade, implorando por segurança. Mais segurança e mais policiamento, né? Carro rodando direto aqui. A Polícia Militar disse que faz o patrulhamento preventivo, operações e cercos táticos na região. Ressalta que o número de crimes registrados é pequeno. Por isso, é importante que a população acione uma viatura em caso de suspeita ou crimes em andamento. Sobre o posto, afirmou que não está abandonado e que é usado pela equipe de motopatrulha de segunda a sábado. Um foragido da Justiça da Bahia foi baleado depois de fazer uma família refém na Serra. Caio Reis de Jesus tinha mandados de prisão em aberto por homicídios. A polícia chegou até ele através de uma moto parada em frente a uma casa em São Patrício. A placa era clonada e o motor adulterado. Ao fazer a consulta do veículo, confirmou que era roubado. Para tentar escapar, o suspeito pulou o muro com uma arma. Manteve um homem de 42 anos refém, arrastando a vítima para dentro de casa com um mata-leão. Um jovem de 25 anos, que também estava no imóvel, conseguiu acionar o 190. Durante a fuga, o criminoso invadiu 5 casas. O bandido foi cercado num terraço, entrou em luta corporal com um dos policiais, tentando retirar a arma dele. O policial atirou e baleou o suspeito no braço. Ele foi levado para o hospital de urgência e emergência, onde ficou sob escolta policial. Ao receber alta, foi autuado por receptação e resistência e já está no presídio. Bora ver o que foi destaque no Jornal A Tribuna de hoje. Ontem foi dia do empreendedorismo feminino, sabia, Jorge? Opa. A gente mostrou uma reportagem falando de cursos de graça só para mulheres e o jornal traz esse destaque com tudo explicadinho hoje. 11 cursos de graça para mulherada, são mais de 5.000 vagas para ensinar profissão e atuar em áreas como culinária e fotografia. As aulas vão ser totalmente online. Muito bacana, hein, Bruna? E ó, novembro, mas já é Natal, né? Verdade, está chegando. Muita gente já colocando aí a árvore em casa, os enfeites. E olha só, gente, tem cartinha para realizar o sonho de crianças. Este ano, em função da pandemia, a adoção de cartas do projeto Papai Noel dos Correios será feito pela internet até o dia 2 de dezembro. Então é só acessar lá o site dos Correios para ver os detalhes também no Jornal A Tribuna. Vamos ver mais. Sexta-feira, 20 de novembro, comércio reforça cuidados contra a Covid para evitar novas restrições. Na foto principal, acordei cego 2 meses após acidente de moto. 342 mil no estado já receberam diagnóstico de depressão, diz IBGE. Depois de chorar em enterro, o marido confessa ter matado a mulher na Serra. Em esportes, Vasco empata e fica perto da zona de degola. E ainda destaque no Jornal A Tribuna. Regras para aposentadorias mudam em janeiro. Cartinhas de Natal online para realizar sonhos de crianças. E em AT2, bolos também tem seu dia. O homem que se passava por juiz foi preso em Guarapari. Segundo a polícia, o ex-inspetor penitenciário de 44 anos apresentava documentos falsos em que se identificava como juiz de fato e de direito. Ele foi apontado pelo Disque Denúncia como autor de homicídios. Ainda não há uma quantidade de vítimas, mas a polícia já iniciou as investigações. Com ele, os policiais apreenderam armas, munições e até um registro de arma falso. Pois é, o delegado Guilherme Eugênio falou sobre a quantidade de documentos falsos encontrados na casa do suspeito. Os policiais civis localizaram e apreenderam documentos falsos que serviam para simular a legitimidade da posse e porte dessa arma de fogo, assim como para legitimar o argumento com base no qual ele se dizia juiz de direito. Nós encontramos, por exemplo, na casa dele uma publicação falsa no Diário Oficial,
em que ele era nomeado para o cargo de juiz, ele possuía também um documento em que ele apresentava como tratando-se de uma carteira funcional de juiz de direito e vários outros impressos que ele empregava para se passar por magistrado. Olha, o suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e falsificação de documento público e já está no presídio. Em Aracruz, um carro caiu de uma ponte e foi parar dentro de um rio. O motorista está desaparecido. O acidente aconteceu agora há pouco na rodovia 257, que liga os municípios de Aracruz e Ibiraçu. Ao passar pela ponte, o motorista perdeu o controle da direção, quebrou a mureta de proteção e acabou caindo no rio Piraquiaçu. O veículo ficou submerso e mesmo com a tentativa de populares, o motorista infelizmente não foi resgatado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, neste momento, mergulhadores fazem buscas às possíveis vítimas. Olha, gente, bairro Normília da Cunha, em Vila Velha. Água na caixa é algo que os moradores não têm há pelo menos 3 dias, que absurdo. E aí vocês já sabem, né? As roupas e as louças acumulam, banho só de vez em quando, não tem água nem para tomar. Muito complicado, hein? Os moradores estão tentando se virar como podem, mas a situação por lá é tão crítica que já tem gente pensando em se mudar de bairro. O que fazer com gotas d'água? Eis o questionamento da Lídia. Ela abre a torneira e quando sai alguma coisa são gotinhas de água. Os moradores do bairro Normília da Cunha, em Vila Velha, estão há 3 dias sem água. Aí já viu, pia cheia de louça, roupas sujas, crianças sem banho, nem água para tomar tá tendo. Todos os dias essa falta de água, contando que já tem 3 dias consecutivos que não vem, até hoje. A água chega mais ou menos por que horas, quando vem? Ela vem na faixa de meia-noite, aí vai embora de manhã cedo, às 8 horas da manhã. E depois fica o dia todo sem voltar. Na casa da dona Kelly a situação é ainda pior. Há 2 semanas não cai água na caixa e o pouco que às vezes chega na mangueira do quintal, ela armazena como pode. Nós estamos assim, vivendo de pouquinho em pouquinho. Então um vizinho ajuda o outro, cada um vai dando um vidrinho para um, para outro e a gente vai se abastecendo e se virando assim. A Lídia também tenta guardar o que dá, usa o tanquinho para colocar água, mas não dura nem um dia. Ela conta que a falta de água no bairro é um problema antigo, mas que nos últimos meses a situação piorou. 2 meses para cá piorou, porque é 3 dias consecutivos, isso direto está acontecendo. Como é que faz para viver dessa forma? Aí a gente dá um jeito, né? Aí minha solução foi ter que ligar para vocês, né? Entrar em contato para ver se pode ajudar a gente. O problema é tão crítico que a Kelly teve que mandar o pai dela para a casa do irmão. Antes ela estava comprando o galão, mas agora nem isso está tendo condições de fazer. Quando você tem dinheiro, tudo bem, mas só que agora vai chegando uma hora que você não tem mais. Um galão de água desse azul tá R$30. Então não tem como a gente ficar comprando, né? Diante de todas as dificuldades vividas, os moradores querem entender por que na parte baixa do bairro a água chega normalmente. E aqui em cima é uma dificuldade tremenda para ter a tão sonhada água. É isso que eu queria entender, porque lá embaixo chega, pelo menos pelo que eu sei, que eu já conversei, os pessoal lá embaixo fala que chega água, mas aqui todo dia é a falta de água. Enquanto isso, o talão de água continua chegando normalmente e os moradores sem nada na torneira. Há 8 anos sofrendo, a dona Kelly pensa em se mudar do bairro. Estar na nossa casa própria é um sonho, né? Mas muita coisa é desagradável. Aí a gente pensa, às vezes, né, querer ir para um lugar melhor, porque você tem filho, precisa da água, precisa das coisas e é um pouco meio tudo distante. Então aí é desagradável, é o que faz muitos moradores, não só eu, como às vezes desistir dos nossos sonhos, né? A gente tem a nossa casa, mas não está por completo. A gente tem nem o que dizer, né? Sem água não dá. A CISAM informou que está realizando uma manutenção emergencial no sistema que atende aí ao bairro. E olha só, a previsão é que o abastecimento seja normalizado até o fim do dia. Amigos do TN1 enviam vídeos que mostram problemas até quando mais precisam de cuidados especiais e paz. Olha só, veja só o que acontece dentro de hospitais. Pois é, estamos aqui no hospital infantil, isoladas, nesse estado.
o ar-condicionado não funciona e nem tem como funcionar também, né? Porque ele é mais velho que minha avó. Estamos aqui desse estado, não pode ficar com a janela aberta, mas temos que ficar cheio de mosquito, a criança toda suada. Olha as nossas condições no hospital infantil. A neném aqui no capô de oxigênio, a mãe cheia de calor. E estamos aqui, ó, nesse cubículo, sem televisão, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem poder sair para nada. A gente não pode sair nem para pegar água para beber. Nós estamos completamente isoladas nesse cubículo aqui, ó. Esse é o estado do hospital infantil daqui da Reta da Penha. Não tem condições. Isso é um descaso. É um descaso com a gente, é um descaso com as crianças, é um descaso com os nossos brasileiros. Sofrimento para os pacientes e para as famílias também que acompanham, né? A direção do Hospital Infantil informou que o setor respiratório possui 9 quartos, sendo que em um deles o aparelho de ar-condicionado apresentou problemas. A direção do hospital esclarece que as crianças internadas no local foram remanejadas para outros leitos do mesmo setor e que a equipe de manutenção já está no local realizando a manutenção do equipamento. Pois é, gente, de um lado calor, mosquito, já num outro hospital em Vila Velha, o problema é o barulho. Uma barulheira danada, né? Pois é, os idosos ali tentando se recuperar de um problema e olha só o que eles têm que enfrentar, vamos ver. Cara aqui idoso, meu pai idoso, outro idoso. Pois é. O que é isso? A amiga do TN que mandou pra gente falou que isso daí está acontecendo há pelo menos um mês. São todos os dias com essa barulheira para quem está fazendo tratamento no hospital, Bruno. Você imagina se recuperar de uma cirurgia, de uma doença no meio desse caos. Difícil, compromete até a recuperação, né? A direção do Hospital Estadual de Vila Velha disse lamentar o incômodo aos pacientes e esclarece que se trata de uma reforma para ampliação de leitos de UTI. Ressalta que a obra é necessária e que está sendo realizada em horários específicos para diminuir o incômodo aos pacientes. A direção garante que em até 10 dias não haverá mais esse tipo de situação. Mas até lá, pelo visto, então, os pacientes vão ter que conviver com esse barulho, é isso? Pelo Dá para jeito, entender? sim, né? Bom, a gente pede, né? Vocês viram aí 2 vídeos que eles mandaram, né, Bruno? Os nossos amigos do TN. Você também que fez um flagrante, um vídeo, uma imagem, manda pra gente. Como é que manda, Bruno? Pode mandar para o nosso WhatsApp, manda foto, vídeo, áudio, que a gente tenta te ajudar. O número é o 997922530, 997922530. Exatamente, a gente vai colocar aqui no ar e cobrar a resposta, como você viu. O TN1 faz um rápido intervalo na volta, uma operação em Viana. Mais de 90 policiais participaram da ação de combate ao tráfico na região. E tem previsão de temporal e ventos fortes nos municípios capixabas. O tempo deu uma revirada, amigos. Pois é, a gente já volta, um instante só. Luiz Durão, absolvido pela Justiça da acusação de estupro, vai voltar à Assembleia Legislativa. O ex-deputado estadual, absolvido em segunda instância no último dia 11, é suplente de Enivaldo dos Anjos, eleito prefeito de Barra de São Francisco, noroeste do estado. A Justiça absolveu Durão por não haver prova suficiente de que houve constrangimento ou de que a vítima não teria consentido. Luiz Durão foi preso em flagrante no dia 4 de janeiro de 2019, quando saía de um motel na Serra com uma adolescente de 17 anos. Ele ficou preso por 40 dias, mas depois passou a responder ao processo em liberdade. O Ministério Público do Estado ainda pode recorrer. Mais de 90 policiais participaram de uma operação hoje em Viana. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O objetivo é combater a criminalidade e o tráfico de drogas. Nessa madrugada, um homem foi assassinado a tiros no município. A operação em Viana começou hoje às 5 horas da manhã e contou com 95 homens das polícias Militar, Civil e Guarda Municipal. Cães farejadores ajudaram a localizar as drogas. Somente em um sítio, em Piapitangui, foram apreendidos 25 tabletes de maconha, 4 quilos de crack
além de 3 armas e munições. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em vários bairros de Viana. E esses mandados são frutos de investigação realizada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. E estão sendo cumpridos em diversos bairros: Vila Nova, Vila Betânia, Nova Betânia e Piapitangui. Com a ajuda de cães farejadores, a Polícia Militar apreendeu drogas e dinheiro nesta rua também, aqui em Vila Nova. 2 residências, uma que está abandonada, que fica aqui no final da rua, foi encontrado droga, e no início da mesma rua, a polícia apreendeu dinheiro. Nessa casa, também no bairro Vila Nova, foram apreendidos R$ 500 em dinheiro. O dono do imóvel foi detido. Familiares não quiseram gravar a entrevista. O secretário de Segurança Pública do Estado também participou da operação. É uma rivalidade muito forte do tráfico nessas comunidades e isso potencializa a questão dos homicídios. Então, a operação de hoje, ela apreendeu cargas de crack, de cocaína, de maconha, mas independente do que é apreendido, a resposta da força policial nas comunidades é muito importante. Durante a operação, um morador contou que um rapaz de 27 anos, conhecido como Maiquinho, foi morto a tiros em Santa Terezinha, em Viana Sede. Foi na madrugada desta sexta-feira. Ainda de acordo com o morador, ele tinha envolvimento com tráfico de drogas na região. O crime é investigado. Segundo o Major Marcos, a operação tem como objetivo coibir a criminalidade em Viana. A gente faz essa operação exatamente com o intuito de coibir essas ações ilícitas. E a gente não pode deixar proliferar. Nossa ação é o objetivo realmente de conter essa criminalidade. A polícia informou que, por enquanto, ainda não tem um balanço da operação. As ocorrências estão em andamento. Vamos ver como é que está a previsão do tempo. Esfriou, né? Está ventando bastante lá fora. Depois do calorão, a chegada de uma frente fria deixa o clima ameno e o tempo instável aqui no Espírito Santo. Segundo a previsão do Incapé, a previsão de chuva na Grande Vitória e também no interior do estado. Ventando bastante, né? Outros 3 institutos de meteorologia também alertam para temporais e ventos fortes. Não está descartada a chuva de granizo. A chuva pode ser mais intensa nas regiões sul e também no noroeste capixaba. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 23 e máxima de 28 graus. Agora, meio-dia e 43, vamos sextar com o tempo fresquinho, né? Isso aí. Está na hora de terminar o jornal. Beijo, gente. Até segunda. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. A gente se vê segunda-feira. Até lá.